Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 47. A Filosofia das Trevas. Dona Modesta e Manuel Roberto vieram juntar-se a nós. Estava aqui conversando com o nosso Odilon, comentei, a respeito da experiência que vivenciamos em nossa incursão às trevas. Sabia, Inácio, que você haveria de questionar a autenticidade de tudo, observou a bondosa amiga. Custa-nos a crer, não é? Eu também fico pensando, emendou Manuel Roberto, em tudo quanto presenciamos, se bem que, no sanatório, doutor, nos deparávamos com muitas coisas absurdas. É verdade, Manuel. Os dramas da obsessão são terríveis. A insanidade, as visões que os doentes descreviam não diferiam muito do que vimos lá embaixo. Só não sei como haverá de ser para aqueles espíritos quase todos dominados. O progresso é inevitável, disse Odilon. Toda melhora repercute. O mundo espiritual inferior também se sente pressionado e cada vez mais sem espaço, passando por um processo que poderíamos chamar de decantação moral. A humanidade, como um todo, força o aprimoramento do indivíduo. A evolução é lenta, mas a sua marcha é inexorável. Todo retrocesso é aparente. Mas aquelas entidades recalcitrantes ainda reencarnaram no orbe? Perguntei. Tem reencarnado incessantemente. Por este motivo, a onda de violência que graça no mundo. O corpo físico tem se aperfeiçoado na forma. Homens e mulheres de aparência atraente ocultam espíritos inclinados ao mal. De fato, acrescentei, quantos jovens de bela aparência nas páginas policiais dos periódicos? São espíritos constrangidos à reencarnação pela lei ou, em sua maioria, que nascem com o propósito de usufruir dos prazeres que a vida na matéria lhes pode proporcionar. Inconsequentes, cometem os maiores absurdos. Então, poderemos dizer que as regiões infernais têm se esvaziado? Indagou Manuel Roberto. Sim, notadamente ante a mudança de milênio. Muitos estão tendo a sua última oportunidade na Terra e, infelizmente, não a estão aproveitando. A falta de espiritualidade tem multiplicado os meios de queda para o espírito que reencarna, pois quase sempre ele encontra ambiente propício para a manifestação de suas tendências negativas. Não podemos deixar de ver que hoje constitui raridade o jovem que se preocupa com o seu porvir espiritual. Também com tantas boates, bares, festas, permissividade, televisão, aparteu Manuel Roberto. Mas o problema se centraliza na família, explicou o Dillon. O lar e a escola têm falhado. Os pais, na maioria, são omissos na educação dos filhos, e a escola não tem trabalhado com a formação do caráter. A criança cresce à mercê das circunstâncias. No entanto, obtemperei. Seria possível algo fazer por essas entidades enquistadas ao mal? Há quantos séculos estão assim? Se pensarmos, meu caro, por este prisma, cruzaremos os braços e teremos que admitir a impotência do bem ante a força do mal. Nenhum fracasso é definitivo. Toda influência benéfica age sobre o espírito e, somando-se a outras que recebe, acaba surtindo efeito. Como, porém, haverão de retomar o corpo com graves deformidades no perispírito? Perguntou Dona Modesta. A forma humana se impõe por coerção, respondeu Odilon. Como assim? Emendei.
O corpo espiritual, sem dúvida, é o modelador biológico. Entretanto, as leis que regem o mundo das formas não se flexibilizam tanto. Algumas mutilações de natureza kármica são admissíveis. Todavia, todas as aberrações que fogem ao padrão humano são naturalmente contestadas pelo código genético. Se os espíritos pudessem, através da forma, se impor ao corpo de carne, não teríamos uma pessoa sequer idêntica à outra no que tange à aparência. O contraste seria tão evidente que não teríamos dificuldade alguma para identificar, pela análise do corpo, a natureza do espírito encarnado. Pela sua experiência, Odilon, insisti, em que condições imagina que Torquemada possa reencarnar? Precisamos ter cautela e nada antecipar a respeito, explicou o companheiro. Por quê? Os seus adversários espirituais, desde agora, sairiam a campo, com o propósito de rastreá-lo, e tudo farão para reavê-lo. Se conhecermos por antecipação o seu destino, ou, por outra, se deliberarmos com muita antecedência semelhante respeito, eles poderão ter acesso às informações que retemos na mente. Isso é um absurdo. Nem tanto, Inácio. Os fenômenos telepática são incontestáveis, ou melhor, os fenômenos de ordem telepática são incontestáveis. Mas o inferior pode acessar a mente do superior? Em primeiro lugar, não somos superiores. E em segundo, o pensamento é um comprimento de onda que se arremessa no espaço. Técnicos em eletrônica não conseguem, por exemplo, desviar a energia, interceptar a imagem, capturar a luz? Nas trevas, existem mentes mais poderosas que as nossas. A presença do Cristo na Terra não foi anunciada no mundo espiritual inferior muito antes que ele se corporificasse no planeta? Não tentaram, de todas as formas, impedir que ele nascesse? Não penetraram na mente de Judas com estímulos revolucionários e não o tinham como seu representante ao lado do Mestre? Por esse motivo, os nossos algozes de outras vidas sempre nos encontram? Indagou Manuel Roberto. Exatamente. Por onde passamos, deixamos sinais de nossa presença espiritual. Não apenas as nossas impressões digitais nos caracterizam, as peculiaridades de nosso espírito são inconfundíveis para aqueles que as sabem detectar. As trevas também possuem um eficiente serviço de informação. Não esqueçamos que estamos travando uma batalha. Os filósofos do caos e da negação não agem por simples maldade. As mentes que inspiram a luta contra a ideia de Deus no universo não acreditam na existência do Criador, apregoando, inclusive, que toda fé religiosa se constitui em entrave à liberdade. Querem a vida sem a presença de Deus e o homem vivendo em estado de liberdade natural, com menos razão e mais instinto. É uma filosofia tentadora, asseverei, porquanto a tese da evolução que a doutrina difunde é para estes uma canseira, reencarnar indefinidamente. Fazem o marketing de um produto que atende os interesses imediatos da criatura encarnada, não é, Inácio? Não apenas da criatura encarnada. E veja que estamos em plena realidade espiritual, com perfeito conhecimento de causa. O que não sobra para os nossos irmãos imersos nas ilusões da matéria. Se não fosse por Jesus Cristo,
Por esse motivo, as trevas não cessam de combatê-lo através daqueles que o servem no mundo.